Gente, finalmente saiu um novo álbum da Lady Gaga, Cromática, né? Criou-se muita expectativa em cima do lançamento desse álbum. A Lady Gaga já havia produzido 2 videoclipes, já tinha publicado esses 2 videoclipes, né? A gente já fez a reação deles, né? Então a gente vai deixar os cards aqui para vocês conferirem à vontade, para quem ainda não assistiu, né? E aproveitando que a gente quer informar vocês que a gente vai fazer uma análise com reação, né? A gente vai falar aqui a nossa perspectiva, o que a gente achou do álbum, né? A gente ainda não ouviu, a gente vai ouvir com vocês aqui. E é bom aproveitar essa oportunidade para dizer que a gente, por causa dos direitos autorais, a gente não vai poder tocar todas as músicas inteiras aqui. Mas de qualquer forma a gente vai tentar da melhor maneira possível captar a nossa reação e a nossa perspectiva daquilo que a gente for ouvindo do álbum, né? Bom, mas antes de qualquer coisa, se você está inscrito aqui no canal, ativa a notificação, segue a gente no Instagram e vamos lá o que interessa. O que interessa agora é Cromática da Lady Gaga, então bora reagir. Uau! Essa introdução tá bem triunfal. O uso de violinos e tenta passar uma coisa épica, né? Algo muito grandioso. Sim, sabe o que lembra? Lembra algumas introduções de filmes anos 70, anos 80. Acho que já começa nessa vibe, né? O uso do violino bem explícito. Nossa! Caramba! Detalhe, começa bem minimalista e já vai adicionando os elementos. Aqui a gente já vê que é uma música que ainda não tinha saído, mas novamente com influência bem forte da música eletrônica. Algumas formas da Gaga cantar lembra muito... É um estilo eletrônico, é um estilo dance, mas a forma de cantar dela lembra um pouco um estilo meio funk, meio disco. Tudo bem que a disco music ela tem muita influência da música funk, né? Mas a forma de cantar dela é... Acentuando algumas notas, é isso. Né? E o funk ele tem pouco essa característica, né? Nossa! Uau! E aqui eu achei que tem uma influência bem forte dos anos 90 da Electro House. Porque essa batida remete muito aos elementos que é utilizado na Electro House, mas a sonoridade já vem mais do início dos anos 2000. É uma impressão que eu também tive no último clipe que a gente fez dela. É verdade. Já é a terceira música desse álbum que a gente ouve, além do lançamento dos 2 vídeos que ela lançou, que traz uma recordação muito nostálgica. É verdade. Um elemento, uma atmosfera anos 90, né? Essa virada aí de bateria é bem anos 90 mesmo, né? Parece que ela tá com algum efeito na voz, né? Algum efeito na voz dela que deixa uma sonoridade meio robótica. E detalhe que aqui ela já foi para outra região, ela estava explorando uma região mais alta, aqui ela já desceu um pouco e os elementos também acabam caindo, né? Fica uma coisa bem simples. E a voz está numa região de fala, né? Tem o looping. Detalhe, quando ela vai para esse falsete, colocado também efeito na voz dela que fica... acaba preenchendo um espaço, né? Fica Acho que isso legal. pode ser feito pelo uso do reverb, né? Que ele estica um pouco a voz. E a voz dela vai sumindo. Nossa, essa música ficou muito boa. Colocou uma distorção ali. Essa música que tem mais viradas, lembra muito as viradas que eram muito utilizadas no Europop.
Mas a Gaga tem essa influência, Ela né? tem esse álbum, por enquanto, tá soando muito eletrônico, né? Bastante, com muita influência da música eletrônica. Bom, as duas próximas faixas é Stupid Love, Ryan on Me, mas a gente já fez a reação dessas duas músicas, a gente vai deixar os cartões, vocês podem conferir à vontade, porque a gente não analisa só o vídeo, né? Mas a gente também fala da sonoridade dessas duas músicas que fazem parte desse álbum Cromática. E a gente vai pra próxima música, é Free Woman, mas por enquanto eu tô adorando essas 3 músicas que a gente já ouviu. Achei que tá muito, muito animado mesmo. E só a primeira música da Gaga já é uma solada na porta, né? Começa lá em cima. Essa introdução eu tô achando ela bem mais contemporânea do que a anterior. Também acho. E esse uso só do bumbo, né? Com um instrumento de teclas, né? Que acredito que seja um sintetizador, um teclado. É muito interessante que dá mais destaque na voz dela quando ela canta, né? Nossa! E o que é legal é que ela também está explorando bastante a voz de duas maneiras, tanto para os desses efeitos que são feitos na hora da produção, quanto também na questão orgânica. Por exemplo, aqui ela colocou uma nota de ataque que ficou bem inserida. Antes ela tinha inserido um growl também, né? Nossa! A voz dela parece estar dobrada. Então, tem alguns efeitos ali que é feito em estúdio, que você realmente estica a voz, que é um efeito muito mais pesado que o uso do próprio reverb. Parece que a voz dela está dobrada, ou pode ser um recurso que eles gravaram a voz dela uma vez e repetiram, ou ela gravou a voz uma vez e ela mesma gravou as outras vozes por consequente, né? Uau! Mas ela demorou um pouco para chegar nessa explosão. Aqui eu sinto um pouco de influência do synth pop, mas a música eletrônica, né, especialmente a house, ela tá muito mais evidente, né? Eu acho que esse álbum da Gaga, o que vai reinar aqui é isso mesmo. Eu senti uma forte influência na house music mesmo. Eu também tive essa sensação. Uau! Como ela está fazendo uma forma de cantar que não contém muitos ornamentos vocais, no momento que ela insere uma distorção vocal ali, é o que a gente costuma falar de punch. Né? É uma coisa assim que entra no momento que a gente não espera que vai acontecer e que dá um gás a mais à música. Né? Fica muito, muito bem feito, muito bem utilizado esse recurso. Olha! Essa batida que vem no fundo crescendo também é uma coisa que soa muito nostálgica. Sim, mas isso me remete um pouco ao trance. Porque é uma batida bem agressiva e bem frenética, né? E ela entra de uma forma aqui que ela acaba destoando muito da outra linha da produção. Muitas dessas batidas que a gente ouve aqui também já foram utilizadas em outras épocas, como por exemplo no rap. Uau! E a letra da música também é bem forte, né? Fala sobre empoderamento feminino. Eu achei que ficou diferente porque até o momento essa música que eu achei ela mais light, né? Mas em termos de letra, ela tem uma letra bem forte também. Então, eu quero aproveitar, você tá falando do tema da música, e eu quero falar sobre os elementos da música. Que é interessante que a gente vê que as viradas de bateria são muito diferentes. E todas essas viradas de bateria, elas têm uma influência de vários estilos da música eletrônica. Uma virada que é mais similar ao Europop, ao Europop, né, Eurodance, né? E no outro a gente já sente, nessa música no caso, a gente já sente uma influência maior de virada da house music. E do trance. Que são coisas muito diferentes, mas que todas elas transitam, né, na música eletrônica. Ela acaba de forma bem brusca. Acaba de uma maneira bem brusca, entregou o que tinha que entregar e... E detalhe, essa é a música que eu achei que a Gaga utilizou mais distorções vocais.
mais growl, mais notas de ataque. Eu acho que vai muito também de acordo com a letra, né? Pra ela mostrar uma agressividade maior no vocal, com a forma de ser mais imponente também. Outra música que a tendência é começar de uma maneira minimalista e aos poucos sendo acrescentados elementos, né? Parece que esse álbum ele vai ter muitas músicas que vão seguir essa tendência. Ó, novamente, essa bateria que começa lá de trás, ela já, eu achei de novo, novamente, com essa questão da influência do trance. Nossa! Nessa música me lembra alguma coisa? Não lembra você alguma coisa, não? Lembra? Me lembra alguma música, alguma coisa muito semelhante que eu já ouvi. Me lembra a melodia do vocal, que me lembra uma outra pra música. mim também, me lembra alguma coisa. Se você também teve a mesma impressão, deixa aqui nos comentários. Gente, já tá... Eu tava esperando que Eu fosse já uma avalanche. vez que acontece isso comigo nessa música. Eu acho que vai entrar alguma coisa a mais e ela volta. Mas eu acho isso muito interessante, porque você sugere ao ouvinte que vai acontecer de novo algo que você já ouviu na música, né? E não vai. Deixa a gente assim, ué. Uau! Essa parte tá bem deep house. O Deep House, ele tende a ser não tão animado quanto a House Music. E ele é mais escuro. Ele Você é pode mais ver escuro. que aqui ele tá até mais abafado, a sonoridade. Novamente. E o que é legal é que o vocal dela, eu achei que ele já tá um pouco diferente. Ela não vai muito pra essa questão da distorção, ela fica num tom mais reto, embora ela mescle com algumas subidas de nota, mas ele acaba dando um diferencial, porque eu acho que essa parte da bateria ela é muito bem, ela é muito agressiva, né? Então, eu acho que a gente percebe aqui que a Gaga, ela soube elaborar muito bem as construções das linhas vocais que ela insere nas músicas. Porque em muitos momentos ela soa de uma maneira muito reta, ela não coloca muitos ornamentos vocais, mas quando ela insere os ornamentos vocais, eles criam um diferencial muito grande na música. Mas é muito diferente, por exemplo, de quando você tem um estilo de música soul, né, que dá muitas mais possibilidades de você colocar mais ornamentos vocais. Mas detalhe que esse vocal mais reto é uma característica do jazz, né? E a Gaga tem muita influência do jazz. Isso aqui mais pro final, mais elementos vão sendo adicionados, né? Então, eu já nessa música, eu achei, sabe o que eu achei? Que ela deixou aquela expectativa que a gente ia ter no início pro final da música. Já tá praticamente no final já. Uau! Já a princípio, eu já acho que essa música é cromática 2. Tem cromática 1, 2 e 3. Eu acredito que o álbum talvez ele seja dividido por atos. Porque são músicas tão rápidas e curtas, né? E essa música eu já tô achando uma atmosfera muito dramática. Caramba! Ela emenda com a próxima. Essa batida tá me lembrando uma música dos anos 80. Acho que é Voyage, o nome da canção. É uma caixa bem seca, né? E a voz dela bem robotizada. Nossa! Olha, essas músicas, né? Pelo menos até o momento que a gente ouviu,
a Lady Gaga, a construção dessas músicas tende a surpreender bastante o ouvinte. Verdade. Porque ela parece ser simétrica. As músicas, elas dão a impressão de que são simétricas, ou seja, todas elas vão seguir o mesmo andamento. Na verdade, ela tem algumas construções muito semelhantes, porém elaboradas de maneiras muito diferentes. Então, às vezes a bateria vem antes, às vezes a música tende a ficar cheia depois, as viradas elas têm uma marcação em determinada música, mas a outra música ela já vem diferente, né? E seguindo outras influências de estilos eletrônicos musicais, né? Então a Gaga trabalhou muito bem isso, né? Nossa! Lá atrás o sintetizador bem anos 80. E detalhe, esse início aí me lembrou um pouco de música industrial. Tem um estilo eletrônico que tem uma influência industrial, não tô lembrando qual é agora. Nossa! Detalhe que não tem nada a ver com o início, aqui já tá totalmente uma outra ambientação. Então, eu quero comentar que você falou que essa música te lembra o Voyage, né? É uma música antiga, dos anos 80. E essa música, ela tá me remetendo muito, me lembra muito os anos 80. A forma de cantar, a forma como está sendo elaborada, todo o arranjo dessa música, a batida, a forma dela cantar, me lembra muito, muito os anos 80, né? Verdade. Caramba, essa baixa muito anos 80. Muito. Eu percebo uma tendência de que muitos artistas estão fazendo músicas, produzindo músicas com muita influência antiga. Anos 80, anos 90. É verdade. E detalhe, essa questão robotizada, ela vai muito para uma questão também de ficção científica. Você viu, né, a capa? A capa totalmente ficção científica. Os dois videoclipes dela também é muito futurista também, né? E a voz dela tá um pouco doce nessa música, né? Eu gostei muito dos efeitos de voz que foram inseridos nessa música, porque criou toda uma atmosfera muito robotizada, muito futurista, muito ficção científica. Todos os elementos que cerneiam a temática do Cromática, né? Nossa. Vai reduzindo. De novo, um elemento robotizado, eletrônico. Que bem synth pop. E você comentou sobre essa questão desses elementos que ela insere, mas eu achei que esse trabalho da Gaga até o momento está bastante inovador, porque ela está utilizando dessa influência antiga que muitos artistas vêm utilizando, né? Tá uma tendência ultimamente. Só que ela foi justamente para música eletrônica, disco, synth pop, house, trance. Então acho que ela sentou tudo que tem de eletrônica eu quero inserir aqui nesse trabalho. Só que, claro, de uma maneira muito bem feita. Nossa, que mudança. Nossa, ela colocou uma forma de cantar muito diferente. Sim, ela foi alterando. Ela foi direto, numa mesma linha vocal. Verdade. Gente, a próxima música é um feat aguardadíssimo com Blackpink, né? Saiu mais cedo, mas a gente resolveu esperar pra reagir tudo de uma vez logo pra você. A música é bem curtinha, né? Nossa, tá muito diferente. Caramba! Já tem uma pegada bem mais pesada, mais escura do que as músicas anteriores, já. E tá bem mais pro eletropop aqui. Tá. Uou! É legal esse contraste da voz dela, né? Acho que é alguma integrante do Blackpink que tá cantando, que ela tem uma voz bem alta,
com o instrumental bem escuro, né? A timbragem do instrumental é bem pesada. Eu gosto da forma como o chimbal é usado. E esse chimbal já soa bem mais contemporâneo do que das Sim. outras músicas. Inclusive, Sim. a própria atmosfera da música, ela já, pra mim, não remete nada anos 90, anos 80 aqui. Já é muito anos 2000, né? É. A diferença de timbre. E essa parte da Gaga já lembra mais os outros elementos, o andamento que estava sendo utilizado nas outras músicas, né? E você falou sobre a voz da integrante da Blackpink e todas elas parecem que estão numa região muito alta da voz e a Gaga já é uma região mais mediana, né? É. Aqui eu também sinto a influência da Deep House, mas essa caixa aí, essa bateria, ela tá muito house. Tá. Eu achei essa parte, acho que é um piano aí, que ele tá pelo sintetizador. Ele remete um pouco a disco. Também acho. A bateria foi muito bem sacada aqui, porque a bateria ela entra primeiro acho que com bumbo ou com chimbal, depois já entra os outros elementos, né? Ela não entra logo de início tudo de uma vez. Olha que mudança. E sai do nada. De novo, Nossa, senti disco aqui. Muito interessante a construção dessa música e os arranjos. Nossa, ela tá num segmento, daqui a pouco vem uma outra harmonia diferente daquilo por fora, retira e continua seguindo a música, daqui a pouco entra alguma coisa por fora de novo. Eu gostei bastante dessa música, me surpreendi porque eu acho que o que prevaleceu aqui foi a influência que o Blackpink tem e não da Gaga aqui nesse trabalho dela. Porém, tem esses elementos que são inseridos de forma surpreendente no meio, que é o estilo que tá aqui nesse trabalho da Gaga, né? Que é disco, a música eletrônica, só que de uma outra maneira. Praticamente esse álbum tá seguindo a tendência da música eletrônica de uma maneira geral, em todas as vertentes da música eletrônica. Caramba, que grave! Nossa! Nossa! É um som mais sofisticado, né? É mais sofisticado, mas tem muita influência disco e as músicas são muito bem elaboradas. As músicas parecem que foram totalmente criadas para criar um clima, né? Sempre tem um clímax na música que vai surpreender, algo que empolga muito, né? Além de ser uma coisa bem energética, né? Bem dançante mesmo. Violino, entrou uma percussão aqui. Nossa, que construção. Gente, tá muito legal esse álbum da Gaga. Eu já falei antes, quando ela entra, ela não entra pra perder. Olha esse falsete. Muito bem encaixado. Nossa, as distorções que ela coloca, que incrível. Nossa, que mudança. Na música ela tem vários momentos, né? A bateria de repente volta de novo. Ela surpreende muito também quando ela insere a voz dela. É verdade. E até agora eu achei que o álbum tá mantendo o nível, porque geralmente alguns álbuns, alguns artistas lançam e chega no meio e ele dá uma caída, né? Aqui não, ela tá mantendo o nível, ela tá conseguindo. Já começam os efeitos de voz lá atrás também, né?
Uou! Nossa, que musical. As músicas, elas vêm, bagunça tudo e vai embora. É. Para de repente. Já soa bem oitentista. Não, essa música também me traz muito uma atmosfera disco. Você Música não disco. acha que lembra algumas coisas, tá lembrando um pouco aquele, acho que é Pet Shop Boys, que também tem essas influências, né? Lembra? Caramba, que porrada! E aqui tem também a influência da disco. E detalhe, tem um violino, parece que tem uns efeitos de violino que eu acho que são gerados por sintetizadores que ajudam a incrementar toda essa atmosfera e realmente com uma influência disco muito marcante. Olha como a batida já fica diferente. Parece que acaba sendo invertido, né? É porque a batida, ela tá muito sutil, ela não tá pesada. Tchá, tchá, ela já vai... Tu, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Nossa, muito disso. Nossa, a impostação da voz dela tá mudando muito. a Lady Gaga, ela conhece muito bem as limitações, até onde ela pode ir com a voz dela, porque ela faz um trabalho melódico nesse álbum, que ela fez um trabalho sensacional. Uou! Nossa. Né, mais uma passagem, né, do terceiro ato, passagem sinfônica, bem orquestrada, né? Uou! Nossa, ele emenda essas passagens. Agora é o feat com Elton John. Nossa. Novamente, né, seguindo a tendência desse álbum, criando os elementos, né, criando uma atmosfera, preparando todo o terreno porque vai acontecer na música ao desenvolver do que foi feito a partir do arranjo dela, né? Mas o sintetizador dá todo o peso, né? Nossa, muito diferente essa linha vocal dessa música. Fazendo totalmente em staccato, né? É. Mas ainda mantém a pegada eletrônica. E bem anos 90. Nossa, pesado. Caramba. Eu achei que a voz do Elton John ele tá cantando muito bem. Muito. Que grave poderoso. Verdade. Engraçado que ele tá mais embaixo, ela mais em cima, né? Nossa, mas a voz deles estão harmonicamente perfeitas. Perfeito. Tá lindo de se ouvir, né? E o instrumental também, show. Extraordinário. Essa parece que é a música maior, né? É verdade, essa parece a música maior. E novamente, né, no estilo, a pegada muito eletrônica, né, a Gaga realmente ela botou muita influência da música eletrônica nesse novo álbum dela.
Olha que legal, mudou as ordens, né? A forma de cantar, que antes era a Lady Gaga fazia certos momentos da música, o Elton John, agora o Elton John tá fazendo os momentos da música anterior, que era da Gaga. Agora é o Elton John que faz. Caramba, a construção da música perfeita. Caramba, que é isso? Isso é um tipo de batida muito psytrance. Né? E do nada ainda. Do nada! Assim, tipo, totalmente fora do contexto, mas dentro do contexto. Exatamente, né? Porque harmonicamente é ligado com o que estava acontecendo anteriormente. Pode não parecer, mas harmonicamente tem toda uma estrutura que interliga, né, o que estava antes com o que ficou agora. Caramba. Novamente, né, essa forma que não tem muitos ornamentos para cantar, mas ali insere algumas nuances ali, né, que claramente para deixar com melodia, com harmonia, mas uma forma muito direta, e ela sempre deixa para botar os ornamentos, né, quando vai o uso do falsete, uma nota mais alta, e às vezes o uso do vibrato ali, que sempre vai fazer um destaque na música. É interessante que as músicas, elas parecem que acabam se emendando, né? O final com o início de outra, não fica uma quebrada muito brusca. Isso também tá bem JP House. Sim. Inclusive ela tem essa sonoridade mais escura, que é uma característica da JP House. E interessante que a anterior com Elton John também tinha isso, né? Não importa a música, ela tá arrasando nos vocais. Realmente bem deep. Ela tem uma sonoridade mais escura mesmo, né? Ela realmente até um remete ao pouco deep. Triste, dramática, porque é uma característica, né? Sim. Da Deep House. Nossa. Muito bem produzido. Aí fica uma batida bem minimalista, né? A maior parte dos elementos são retirados, fica mais a batida com a voz dela ganhando muito destaque, né? E isso é pelo álbum inteiro, né? A gente tem várias nuances, né? E mudanças do ritmo da música, da aceleração do tempo das músicas. Uou! Vê que a bateria ela some de repente, né? E parece um órgão. Parece. Nossa! Eu gosto muito desse efeito que é usado com reverb, que ele estica um pouco a voz, parece que é um eco, né? Mas não é necessariamente um eco, mas ele estica um pouco a voz e fica uma coisa tão diferente, né? Realmente ajuda a criar uma atmosfera na música. Novamente, indo pra outra região da voz. Não, como ela sai do falsete, já vai pro belt, né? Dá pra ver que cria uma força na voz. Novamente. É a tendência, né? A tendência que... Corte. É corte de forma crua, né? Eu já achei que a última música do álbum, né? Ela já começa de uma forma diferente, até meio psicodélica. Parece que tem um animal ali, né? E essa forma de cantar também tá meio disco, né? Tá totalmente disco. Muito disco. Caramba, muito disco. Uma mistura de disco, eletropop.
Caramba, muito animado. Interessante que ao mesmo tempo tem uma influência disco, ela também soa um pouco oitentista, né? Nostálgico, né? É. Mas sabe o que é interessante? Novamente é outra música aqui que a melodia, alguma forma de ela cantar e alguma coisa dentro da composição do arranjo musical, me lembra também alguma coisa que eu não consigo explicar. Você não tem essa sensação? Essa eu não tive essa sensação, mas eu só tive. na outra. Se você também teve, deixa aqui nos comentários. Ela tem uma coisa meio psicodélica, essa música. Caralho, o sonata lá atrás. Você ouviu que tem os instrumentos de sopro? Eu ouvi. Gente! Parece que um momento tem até um solo de um sax aí. Nossa, que incrível isso! Muito diferente, né? É. Dá um conceito muito diferente na música. Muito boa essa música pra encerrar o álbum. Nossa, olha esse vocal. Uau! Caramba! Nossa, ó. Merece aplausos porque foi um trabalho sensacional. A Lady Gaga realmente mandou muito bem nesse álbum, né? Verdade, parece que eu tava aqui ouvindo esse álbum, mas parece que foi um desfile das melhores obras, porque realmente ela iniciou e fechou o álbum com chaves de ouro, músicas de altíssima qualidade, tudo muito bem construído, tanto a melodia quanto a linha vocal, e a influência dela, né, que tem muito da essência da Gaga mesmo. Bom, em resumo, né, o álbum é dividido em 3 atos, né, as músicas são praticamente compostas com influência da música disco, música eletrônica, e quando a gente fala música eletrônica, a gente fala aqui de diversos elementos da música eletrônica, europop, eletropop, synthwave, synthpop, dance, música disco. E a música disco, ela é muito interessante porque a música disco, ela influencia muito desses estilos musicais, né? E ela tem influência da soul music, da funk music. Então, certas nuances, certas formas de cantar da Lady Gaga lembram muito vários desses estilos musicais, né? E isso é muito interessante porque ajuda a criar... faz com que as composições dessas músicas sejam muito criativas, né? E a gente também não pode esquecer que a Lady Gaga ela ficou 4 anos parada e ela deve ter elaborado muito bem esse álbum. Eu acho que dentro desses 4 anos ela pensou muito bem na composição, no arranjo das músicas, nos arranjos da voz, de melodias vocais. Ficou um trabalho sensacional, né? Verdade, maravilhoso. Acho que ela conseguiu utilizar uma tendência que está muito em alta, né? Que é essa questão de buscar elementos de músicas antigas, estilos antigos, mas ela deu uma cara muito inovadora, né? Para isso tudo. E a gente não pode esquecer que diante de todos esses estilos musicais, tem os temas das músicas, né? E a Lady Gaga, ela aborda muito uma questão de empoderamento feminino, mas ela também aborda muito questões amorosas, né? Sobre você amar demais alguém, por exemplo. Até coisa sobre fofoca aí, que nessa última ela aborda, né? Então, interessante que Babilônia também significa confusão. Exatamente, né? Muito bem sacado, muito bem observado isso. Né? Então a gente percebe que ela transita entre felicidade, tristeza, decepção, né? Coisas que influenciaram também na vida dela, né? Que a Lady Gaga, as obras da Lady Gaga se baseiam muito também em base da vida dela, né? Então, mas de qualquer forma essa é a nossa opinião. Agora a gente quer saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do álbum Cromática. Comenta aqui que a gente quer saber qual a música preferida de vocês. A gente gostou praticamente do álbum inteiro, né? Mas a gente quer saber também a sua opinião. Deixe aqui se vocês concordam com a gente ou não. Se vocês gostaram dessa reação, se vocês querem mais reações desse tipo, da gente reagindo, fazendo análise a álbuns, deixa aqui se você gostou ou não, né? Deixa bastante gostei, compartilhe, porque através disso a gente vai entender que vocês querem que a gente faça mais desse tipo de conteúdo aqui. E se você chegou no nosso canal através desse vídeo, se inscreveu, ativa a notificação e segue a gente no Instagram. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo react. Tchau!